nós estivemos, eu quero chamar a atenção, você que está assistindo o programa Piracicaba Agora, todas as 22 cidades que assistem o programa Piracicaba Agora, né? Alô, pessoal de Sumaré, alô, Saltinho, alô, Tietê, alô, Laranjal Paulista, São Pedro, Águas de São Pedro, um abraço aos moradores, Charqueada, a nossa querida Piracicaba, Limeira Americana, Nova Odessa, muito obrigado pela sintonia. Todas essas cidades. Eu chamo a atenção de você que está assistindo o nosso programa nesse momento para acompanhar essa matéria muito legal que nós fizemos na cidade de Serra Negra, uma cidade maravilhosa, aconchegante, turística, que tem uma tradição muito bonita. Toda aquela região, né, além do café, além do vinho, que é muito tradicional, um povo acolhedor. E é claro que nós fomos visitar uma família tradicional, uma família que traz aí, né, toda a tradição italiana para a região ali da Serra Negra, que é o Cavalo de Troia. E você vai conhecer agora toda essa produção, lugar maravilhoso. Eu convido você a ir conhecer, que é muito legal. Se você for para Serra Negra, vá conhecer esse espaço, Cavalo de Troia. Vamos ver a matéria? Você vai gostar, eu tenho certeza. Pode soltar. Nosso passeio em Serra Negra. Agora o Paulo nos trouxe na propriedade Cavalo de Troia. A gente foi recebido aqui pela dona Celi, que nos trouxe nesse espaço maravilhoso aqui da vinícola. Dona Celi, muito prazer, muito obrigada por abrir a sua propriedade. Queria que a senhora falasse rapidamente pra gente sobre esse espaço que a gente está, falar um pouquinho da família, dessa tradição que vem, né, de muito tempo. E eu fiquei curiosa também sobre o nome da propriedade, mas a senhora começa a contar a história. Muito obrigada, dona Celi. Olha, eu sou funcionária, eu trabalho já há anos com eles, e tudo que deixou prontinho isso daqui foi meu patrão José Cremasco, né? Perfeito. E ele fez a cave, tudo que você olhar aqui tem as mãozinhas dele. Nome Cavalo de Troia, ele quis pôr esse nome, porque ele sempre falava, eu quero ter uma história atrás. E Cavalo de Troia tem uma história que é o rapto de Helena, né? Então, o que aconteceu? A primeira cachaça a ser feita aqui foi em 1987, onde fundou o engenho, e aconteceu a primeira destilação. Então veio o nome Cavalo de Troia. E toda vez que a gente começa a falar sobre a bebida, alguém conta uma história. Então quer dizer, tem uma história atrás disso, certo? Sim. Tá. Depois começou os vinhos, né? E aí começamos a fazer um vinho pra gente tomar, quer dizer, caseiro. Sim. É onde acabou expandindo e a gente hoje vem atendendo nossos clientes, né? Veio os licores, que também, tudo com folha, madeira, né? Também começou assim. Só que foi crescendo. Sim. Até que para poder pôr o vinho guardado num lugar certinho para ele resolveu fazer uma cave de vinho. Que hoje está pronto. Que é esse lugar que nós estamos aqui. Isso, que é esse lugar que a gente está aqui. Chama cave. Caverna. Aí a gente chama de cave. O que aconteceu aqui? Ele abrimos a fenda com uma máquina. Ele contratou um pessoal para trabalhar com essas pedras, que é um pessoal de Itu, e começou a colocar pedra no lugar. Só que a forminha dela, tá aqui. É do tijolo. E o nome dele é aqui dentro. Porque ele, infelizmente, deixou a gente há 2 anos atrás. Tá? Então aqui tá o nome dele. E essa forma ficou na olaria até o tempo de fazer os tijolinhos pra gente. Enquanto isso, impermeabilizamos o barranco e colocamos uma treliça de ferro e encostamos 2 camadas de pedra, onde aqui nesse espaço e naquele espaço também, a mesma coisa. Tá. A gente fez também uma tambota de madeira tipo molde, encostamos naquela parede e aguardamos a chegada dos tijolos. E quando chegou, os meninos subiram em cima e começaram a colocar os tijolinhos aqui, né?
E quando eu chegava aqui no meio, faltava o tijolo angular. O último tijolo a ser colocado. Era só colocar ele e o arco romano abria. 6.000 tijolos, de 2 kg cada um, ela tem 12 toneladas. Em cima dela, uma camada de cimento com vedacite, além de uma treliça de ferro. Uma camada de piche derretido para vedação, pois muita umidade embolora a rolha dentro do vinho. Cobrimos ela, em cima dela uma lona, e soltamos 12 caminhões de terra, fechamos um pavilhão em cima dela, ela ficou embaixo do chão. Hoje a gente tem uma cave para pôr vinho, não uma nada. Então hoje a gente guarda os vinhos aqui dentro para dormir, os vinhos adormecem, onde eles ficam todos deitadinhos, pois a rolha a ser colocada nela sai da água. Então eles precisam ficar deitados. Faz a pressão. Faz a pressão, isso. Pra Isso. condicionar lá Isso, dentro. daí ele fica deitadinho e ela mantém expandida. E aqui ela tem uma temperatura um pouco mais agradável, e como a senhora disse na explicação ali coletiva, se a gente toca as garrafas, elas estão mais frias mesmo, Então, né? sim. Esse é o propósito da cave. Ela mantém uma temperatura, eu tenho um termômetro ali fora, de 19 a 24. Ela não sai de 19 a 21. Ela fica o tempo inteiro assim. É o frio para ele. Eles precisam desse frio. Então quem dá esse frio para ele? A terra que está em cima, os barrancos do lateral e o chão. Muito bom. E aqui quais são as produções que a senhora tem aqui de qualidades de uva? Eu tenho a Bordeaux, que é uma uva que se deu bem com o clima da gente. Ela dá um vinho frutado, sempre um buquezinho de jabuticaba. Eu tenho um Cabernet, que é para a harmonização dele são carnes vermelhas. Ele é um vinho que tem bastante assim, tabaco, né? Eu tenho um Niagara, ele é de uva verde, bastante assim perfumado também. A harmonização são carnes brancas. Tem o Suave, que é um vinho que não entra na classificação, mas que o brasileiro ama. É verdade. E aqui eu tenho o tipo do Porto. É um vinho para digestão que se toma sempre depois que a gente acaba de almoçar. É um vinho que eu vendo bem e acabo ganhando os portugueses que visitam a gente aqui. Muito bom. Toda essa produção é da gente. Passa pela minha mão, eu sou responsável por eles e sou responsável pela cachaça. A cachaça não é fabricação da gente. É a cachaça que chama cavalo de Troia. Muito bom. Parabéns pelo trabalho, por manter, né, Eu essa agradeço. tradição. E agora a gente vai continuar pela propriedade para conhecer mais um pouco. Aqui ela está fechando as garrafas de vinho, é um termo encolhível que a Elisângela coloca e a Sandra passa o soprador térmico. Então ela fecha, lacra a garrafa. Tá? Esse é um vinho suave, uva Bordeaux. Aqui a Elisângela está envasando, eu tenho 3 dosadoras, ela dosa 750 ml, ela solta na esteira e vai chegar até a mão da Sandra lá em cima. Os vinhos nunca pode ser colocado eles por cima, ele tem que ser mandado sempre por baixo por causa das bolhas. Ele não pode com oxigênio. Ele pode avinagrar, certo? Aqui ela vai uma por uma. Nosso trabalho é tudo artesanal. Esse vinho, eu não tenho ele no mercado, tá? Eu vendo só dentro do engenho Cavalo de Troia. Tá vendo? Eles são envasados numa média anual de quantos, dona Celina? A gente engarrafa ele conforme a necessidade da falta que está dentro da cave de vinho. Ou a gente coloca ele embaixo das caves, como acho que dá para você ver ali, né? Lá embaixo. Isso, que nem ela viu lá que o vinho suave deu uma saída esses dias de férias. Então ela está repondo. Ok. Tá? Porque eu prefiro que ele fique dentro de dornas do que ele ficar engarrafado na luz. Eles não podem com luz. Certo. Certinho? Então aqui é um trabalho que a gente engarrafa o seco, o suave, ou licoroso, ou tipo do Porto, tudo a gente usa essa máquina aqui. E a gente vê também, dona Celi, que a garrafa ela é bem escura, né? Sim. Isso também influencia? O vinho só pode ser colocado em garrafa escura. Ele não pode ser por em garrafa branca porque eles têm pigmento. Eles têm antocianina e quercetina que são pigmento. Ele não pode com luz. E a gente vê a mangueira, né, vindo Isso. por aqui. Qual que é esse processo? Explica pra gente, dona Celi. Aqui eu tenho o reservatório onde está esse vinho e dali que ele está saindo para manter isso aqui cheio para poder passar na garrafa. Tá? Eles colocam tudo ali em cima. Aqui a gente tem aproximadamente quantos litros? Acho que tem mais ou menos 480 litros, mais ou menos. A que está invasando, mas ela cabe 1.300 litros. Aqui vocês notam que a Sandra, quando ela pega a rolha, ela tira da água. Tá vendo? A rolha está sempre úmida.
Por isso que a gente não pode guardar vinho em pé, é sempre deitado. Quando ela coloca no arroiador, ele entra num espaço bem largo e quando ela empurra, ela diminui. E quando ela entra na boca da garrafa, ela expande para que não entre oxigênio. Um a um. Olha que bacana. Totalmente manual. Tudo na mão, tudo manual. Aqui não tem nada industrializado, todos eles são artesanais. Então agora a gente está aqui numa mini Grécia, né, dona Celia? Estamos aqui numa réplica, como se fosse uma acrópolis, né? Isso mesmo? Isso, ela é a imitação de um Parthenon, um pequeno acrópolis, um espaço grego. O mais gostoso de falar isso para vocês é que a gente decorou, é trabalho da gente. Ai, que lindo! Você nota que as colunas, elas são jônicas, elas são 3 partes, a gente fez elas, tá? Esse trabalho em mármore foi um amigo da gente que fez pra gente. Mas os azulejos a gente decorou. Essa cor é cobalto, tá? Sim. O que aconteceu aqui? A gente fez o Acrópolis e a parte de cima ele quis fazer um desenho. O seu José quis fazer os desenhos que ele sabia fazer. São pequenos decalques, tá? Que são tirados de pequenos papéis e colocado película dele libera, então a gente passa ele no azulejinho. Sim. Assim que ele seca, a gente coloca ele dentro de um forno e leva a 800 graus. Quando ele queima, ele desaparece a película amarela e aparece a cor que a gente desejou, a cor da Grécia azul, certo? Só que, o que aconteceu? Eu descobri que a Grécia é totalmente branca e que ela tem uma parte que é azul. E que a cor que eles conheciam antigamente era o branco. E a cor que eles conseguiram desenvolver na época foi o azul. Então, nós decoramos os azulejos. Se deu o nome a eles, a cor. Você entendeu? Então a gente fez esse pequeno imitação de um Parthenon, um pequeno, o Acrópolis. Ela tem 11 colunas. E quanto tempo faz que se iniciou essa construção aqui? Nossa, nós começamos aqui em 2004 a mexer com o chão, cuidando de fazer as pilastras. O azulejo, nós ficamos mexendo com ele 1 ano e 3 meses, tem 3.500 peças e ele foi colocado em 2010. Legal. E aí acabou também fazendo parte aí da parte turística da propriedade, né? O pessoal vem tirar foto, né? Nossa, o pessoal adora. E como ele está no site, então quando abre o site, primeiro que aparece é a cave de vinho e depois ele. Então o pessoal chega e já chega tirando foto. E a gente fez isso daqui, então é gratificante ver uma pessoa tirar uma foto ou fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje. Sim. É gratificante pra gente. E essa fonte bonita aqui também é um espaço aí peculiar à parte também com uma bela foto, né? Isso, essa a gente copiou ela de um médico, né? Era pequenininha, saiu grande. Sim. E colocamos uma queda de água caindo ali, que é uma terapia, ficar ouvindo o barulho de água. Sim. Colocamos o peitinho, que é essa aguinha que sai de baixo. E que antes da pandemia a gente jogava uma anelina e ela era vinho. Que legal. Né? Quem sabe a gente volta a pôr de novo, mas tava linda. Mas ela é um enfeite aqui dentro do Acrópolis. Muito bom. Tá? Parabéns por mais esse espaço aqui. O pessoal está convidado a vir tirar algumas fotos, fazer filmagem aqui também, que vale muito a pena. É lindo isso. É lindo. Nós estamos aqui nessa parte da propriedade, é o espaço do café, né? Aqui nós temos algumas máquinas antigas. Fala um pouquinho pra gente desse espaço. A gente pôs um museu aqui, né? A gente acabou fazendo um pequeno museuzinho, tem umas pecinhas antigas, onde eu tenho também 2 fornos, que na época a gente usou ele para queimar os azulejos. Tá? Sim. Eu tenho uma máquina, uma das primeiras máquinas minhas de espremer uva, de madeira. Era de madeira? De madeira, isso. Que linda! E usamos bastante tempo ela, depois nós acabamos comprando uma imitação de uma italiana, né? Certo. Eu tenho aqui um moinho de pedra mole de 1918, né? É um moinho que ele era tocado a água, daí foi trocado ele por um redutor. Quer dizer, tocava água. Sim. Aqui eu tenho uma máquina que beneficia café. É uma beneficiadora de café. Essa já é uma máquina bem grande, né? Isso. Ela foi montada pra gente em 1987. Quando a gente fundou isso daqui, ela foi feita pra gente. E eu tenho também um torrador de café. Lá atrás, né? Isso. Aqui é um torrador, faz a torração. Olha que interessante. Eu tenho esse que é tocado a gás também, ele fica girando.
pouco menor, É né, a menor, produção. torra 4 quilos. Tá. Eu tenho ela que já é assim um pouquinho maior, ela torra 40 quilos de café, mais ou menos em 40 minutos. Tá? Beleza. E é muito bacana ver os grãos de café que a gente utiliza. É o Neto que fornece pra gente. É um café 100% arábica, a qualidade dele é catua e vermelho de montanha. Tá? Ele já vem limpo pra gente. Então apenas a gente torra ele. Essa máquina aqui tem mais ou menos 6 anos que a gente comprou ela. E os cafés produzidos aqui em Serra Negra, inclusive o de vocês, né, dona Celi, eles são todos premiados, né? Então, eles são, que nem Serra Negra já tem Conilon. Aqui, por enquanto, a gente tem os arábica, né? Mas são café de montanha, como aqui tem o café da montanha, e são cafés assim, muito bons, são um café de primeira qualidade, né? Bom, dona Celi, agora a gente chegou nesse espaço aqui, que é a parte da produção da cachaça. Sim. Aqui eu tenho meu destilador, a capacidade dele é para 1.200 litros de vinheto. Seria o quê? O caldo de cana fermentado depois de 48 horas. Ele é o estilo cebola, tá? O que acontece aqui? Quando a gente vai fazer a fermentação da cachaça, a gente usa caldo de cana, milho, fermento biológico e pão, tá? O que eu faço nele? Eu faço um fermento probiótico, não usa química. Essa fermentação, ela vai trabalhar por 48 horas. Então ela tem que transformar em 2 moléculas, uma de CO2, a outra de álcool vinílico. Depois de 48 horas, a gente separa aquele líquido e vamos pôr para destilar. É a hora que eu coloco dentro do destilador. Certo. A hora que eu coloco nele, o que vai acontecer? Eu já estou com uma caldeira mandando vapor, está descendo por gravidade, está circulando por dentro do destilador e vai fazer com que ferva o líquido que eu coloquei aqui dentro. Ela vai evaporar, vai subir como vapor, que vai fazer o contorno pelo pré-aquecedor, que vai vir pelo destilador, que vai levar um choque térmico, condensar, transformar em estado gasoso e a cachaça vai começar a sair aqui. Certo. Quando ela começar a sair aqui, eu tenho que ficar medindo ela com o alcoômetro, né? De cada 40 minutos. Que é esse objeto ali que está mostrando. Isso, que é o alcoômetro. Eu posso pegar ele na mão para você ver. Sim. Ele fica sempre dentro de um tubo, aonde eu vou acompanhar ela por uma medida americana e uma medida brasileira. Então vamos lá. Americana, porcentagem álcool por litro. Brasileira, teor alcoólico. Tá? Ok. A cachaça sempre ela sai 70% em álcool. A gente aproveita sempre a de coração, porque a primeira é cachaça de cabeça. A do centro é coração e a terceira, que seria uma cachaça de calda, é a última. Tá? Ok. Então, o que tem de álcool na primeira, não tem nada na terceira. Então, a gente aproveita do meio, que é de coração. É uma cachaça, né, baixa de álcool, que ela tem que sair uma cachaça macia, ela não pode amargar, ela não pode queimar a boca e não pode arder. Então, ela tem que sair como uma cachaça. Esse trabalho é meu. Tá E bom? daí aqueles outros tonéis que a gente vê ali, o que são? Aqui tem cachaça ali tenho já cachaça, pronta? tenho. Aqui eu tenho uma cachaça amarelinha, que a gente chama de ouro. Sim. É uma cachaça E qual que é a que... diferença? Por que ela fica nessa cor diferenciada? E o barril libera o pigmento. É Tá? por causa do barril Sim. mesmo. Ele vai soltando o pigmento, porque a cachaça, ela fica lá dentro. E ela é volátil, ela vai embora, ela evapora. Então, conforme ela toca na madeira, ela vai puxando o pigmento do barril e vai dando a corzinha a ouro. O carvalho é a única madeira que dá cor, mas não dá sabor. Olha que interessante. Bom. E aqui ela é denominada com o título da fazenda, né? A cachaça Cavalo de Troia. Ela é conhecida em todo lugar, todos que visitam a gente. Não esquece de passar lá. A cachaça Cavalo de Troia é O magnífica. pessoal diz que vem até de outros países aqui para Tem. buscar, né, dona Celi? É conhecida. É? Conhecida em outros países, graças a Deus. Por ser artesanal, por não usar nada de química. Dona Celi, a senhora estava falando que a senhora recebeu uma aula aí de um piracicabano, né? Como é que foi? Dr. Fernando Lavares Novaes, ele quem veio pelo Sebrae, trouxe pra gente aqui na Fazenda Experimental do Governo e deu um curso de cachaça pra gente 2 dias, como melhoramento de qualidade de cachaça e bidestilar ela. Destilar 2 vezes, tá? Legal.
para uma cachaça para ser exportada. Ela não pode ser uma cachaça destilada uma vez, tem que ser duas. E esse professor deu o curso pra gente. Ele é lá da Exalc. Ele é da Exalc de Piracicaba. E mais uma peculiaridade que você só vai encontrar aqui em Serra Negra é o sorvete de queijo. Eu nunca tinha ouvido falar, dona Celi. Vocês produzem esse sorvete aqui? Sim, é produzido pela gente. Como é que é feito? Esse sorvete, a base do sorvete é igual para todos. Você só muda o sabor ou a fruta que você queira pôr. No caso dele é o queijo parmesão. Nossa, que interessante. E eles, o pessoal estava falando que esse é um sorvete tradicional aqui, que foram as nonas que faziam, é isso? Veio de uma receita de uma pessoa conhecida e acabou caindo na minha mão essa receita. O primeiro sorvete a ser feito aqui, quando eu fiz o curso de sorvete em 2004, foi o sorvete de queijo. Olha que interessante. Tá? Mas ele é adocicado ou ele é mais salgado? Ele é adocicado e faz uma misturinha dele com o salgadinho do queijo. Porque ele vai no meio dele o queijo meia cura. Olha, é só provando para você ver. Ah, então vamos fazer esse sacrifício? Você de provar? Vamos. Então, por vamos favor. Lá. Vamos lá provar um pouquinho. Pode aqui, pegar o vasinho e você experimenta. Ó, é legal a gente falar também, dona Celi, que essa degustação que a gente fez aqui, tanto do vinho, como do sorvete, como da cachaça, faz parte dos passeios, Nossa né? senhora, faz parte do turismo. Né? Então vamos lá, vou provar o famoso sorvete de queijo de Serra Negra, aqui da dona Celi, do Cavalo de Troia. Vamos ver. Nossa, é muito diferente, muito diferenciado, muito delicado. Você sente mesmo o sabor do queijo, mas é um adocicado assim, parece que eu tô comendo uma cheesecake, um cheesecake mais geladinho. É mais ou menos essa a ideia? Mais ou menos isso. Como eu falo assim, uma queijadinha, né? Uma queijadinha, exatamente. Eu fico imaginando, dona Celi, essa aqui com uma caldinha de goiabada. Fica bom? Então dá uma olhadinha aqui. A senhora já tem pronto aí, por acaso? Por favor, experimente. Tá aqui o Romeu e Julieta. Sim, queijo com goiabada. Então vamos lá, vou pegar uma pazinha nova aqui. Isso, essa é a mistura dos dois. Então vamos ver, ó. Um queijo com goiabada, o famoso Romeu e Julieta, né, gente? Vamos lá. Isso, pode experimentar. Delicioso. Eu adoro sorvete. Não conhecia essa especialidade. Sim. Recomendo. Pessoal, então, que vier passear em Serra Negra, passe por aqui e venha conhecer e provar essa delícia do sorvete de queijo. Nossa, eu convido também, que é prazeroso pra gente receber um cliente aqui e trazer ele experimentar esse sorvete diferente que é o queijo. Muito bom. Muito bom, parabéns a todos. Dona Celinha, um beijo para a senhora, um amor, recebeu a gente ali, o Paulo também, com muito carinho, né, mostrando toda essa tradição que a gente tem ali no Cavalo de Troia. Parabéns, viu? Muito legal. Serra Negra, se tiver oportunidade, vai conhecer, que é tudo muito bonito. Parabéns ao professor Exalc, que contribuiu, né, para essa cultura ali da região de Serra Negra. Muito bom, parabéns, um abraço a todos de Serra Negra. Fomos muito bem acolhidos no hotel, nesse passeio maravilhoso, né? Os restaurantes ali também, restaurantes tradicionais, né? Mas, nossa, um povo muito acolhedor, né? Com muito carinho mesmo. Parabéns, Serra Negra!